Olá amigos, meu nome é Marcos Lima. Eu sei, guerreiros, faz muito tempo que eu não posto novos vídeos, mas infelizmente a situação está bem difícil. Se vocês estiverem acompanhando as notícias, vocês vão ver que São Paulo decretou uma fase mais restritiva, fechando vários estabelecimentos. Por conta disso, não pude visitar nenhuma academia, não pude gravar em nenhum parque e não podia chamar ninguém para poder gravar comigo. Mas não se preocupem, guerreiros, eu vou continuar gravando vídeos novos sempre que puder, porque o caminho do guerreiro é eterno, mas ele está sujeito a todas as medidas que o governo adota. Bom, hoje vamos falar sobre um incidente que ocorreu no UFC 261. Esse foi um evento que eu particularmente gostei muito, pois tivemos a incrível defesa do cinturão de Kamaru Usman e da Valentina Shevchenko. E nós também tivemos a performance formidável da Rose Namajunas ao recuperar o seu cinturão. Mas nem tudo são flores no mundo da luta. Vimos também a terrível fratura que Chris Weidman sofreu. Sim, guerreiros, o mesmo que causou a fratura em Anderson Silva. Alguns dizem que isso foi um karma, ou então foi a lei do retorno, mas nós não estamos aqui para discutir os conceitos metafísicos que ocorreram em cima disso. Existem inúmeros motivos que podem ter levado a essa fratura. Alguns dizem que foi o ângulo que pegou o chute, outros dizem que foi por conta de um excesso de calcificação na tíbia, mas nós vamos explorar aqui o conceito na arte marcial. Vamos falar sobre um tema importante, golpes baixos. Vamos explorar o conceito deles no intuito de evitar que vocês sofram acidentes desse tipo. Quando eu falo sobre golpes baixos, eu não estou falando de golpes sujos. São golpes baixos mesmo, no sentido literal da palavra. São golpes que a gente não enxerga, que é difícil de evitar e muito eficazes na luta. É uma técnica muito comum em diversos estilos de artes marciais. Esses golpes baixos têm três finalidades. Eles servem para derrubar o adversário, eles servem para fraturar o adversário e eles servem para machucar o adversário. Vou apresentar a vocês agora alguns exemplos de técnicas de chutes baixos, com a ajuda da minha querida esposa. Vamos lá? Beleza, guerreiros. Vamos começar então com os derrubantes, né? Vamos pensar aqui na capoeira, né? Posição de guarda. Na capoeira nós temos a famosa rasteira, né? Que todo mundo já conhece, né? Então vamos lá, gingando. 1, 2, 3, preparou. A perna de trás veio, cavou aqui na perna, puxou. Ok? Então, qual que é a ideia? Eu vim com tudo, ó. Pum! Puxei. A pessoa caiu. Ok? Então, depois que eu faço aqui a ginga 1, 2, 3, eu vou dar aquele totozinho ali, ó. Cavando atrás do calcanhar, ó. Pum! Caiu. Ok? E esse golpe, ele é sempre seguido de outra técnica. Vou dar o exemplo aqui, ó. 1, 2, 3... Eu vim com a rasteira, ela desestabilizou, já dei uma cabeçada. Ok? No Karatê Shotokan, nós temos a técnica Ashibarai, que também é uma rasteira. Então, a gente posiciona e a gente vem com a perna. Ó, a gente pode buscar atrás do joelho, ó, batendo com a parte de trás do pé, de chapa, né, como se diz. Buscamos atrás do joelho para desestabilizar, ou buscamos também o calcanhar. E aqui a gente derruba, ok? Então, eu busco o calcanhar, a pessoa caiu, kiai! Ok? Vamos agora para os fraturantes, guerreiros. Existe uma técnica no Savate muito boa que visa quebrar o joelho do adversário. Eu levanto a perna e afundo o joelho para dentro. Técnica essa muito utilizada pelo campeão do UFC, John Jones, né? Ele está aqui, ó, sempre aqui lutando, ó, pum! Ele vai acertando o joelho aqui, ok? Outro fraturante que o John Jones adora usar é o chute Chin-Toi, muito utilizado no Wing Chun e também em vários estilos de Kung Fu, que é o famoso chute que você levanta a perna e afunda o joelho aqui, ok? Então você está lá, ó, pum, você afunda o joelho, colocando ele para dentro. Agora vamos para os machucantes, guerreiros. No Karate Kyokushin, nós temos a técnica Mawashi-Geri, que é o chute circular, mas nesse caso vai buscar um alvo embaixo. O alvo que eu vou buscar aqui é a coxa, na parte de trás da coxa, né? Fazer uma Mawashi-Geri, pau, acertando a parte da coxa. Ou então a parte interna da coxa, né? Eu, pau, chuto essa parte. Ok? No Muay Thai nós temos duas técnicas desse tipo. Nós temos o low kick
e o calf kick. O low kick é o famoso chute circular buscando a parte superior da coxa, na parte de trás, ó. Pum! Acertando aqui, ok? Também pode ser acertado na parte interna da coxa também. Pau! Ok? Qual que é a ideia? Afasta a perna e encaixou. Pode ser tanto de cima para baixo ou então lateral. Já o calf kick visa machucar a panturrilha. Então, você vem bem aqui, ó, na panturrilha. Fez um processo, ok? Afastou a perna, aí vem bem aqui na região da panturrilha, ok? Bom! E voltou. Eu já levei esses chutes guerreiros e eu falo que a dor é intensa. E por aí vai, guerreiros. Ah, Marcão, mas essa técnica que você mostrou não é exclusiva dessa arte marcial. Na arte marcial tal também tem. Guerreiros, para simplificar, eu vou parafrasear a frase do falecido apresentador Abelardo Barbosa, o Chacrinha. As artes marciais, nada se cria, mas sem todo se copia. Enfim, não foquem na pureza, somente na destreza. Enfim, guerreiros, não importa a arte marcial que você pratica. O golpe baixo ele tem que ser treinado, mas ele tem que seguir algumas premissas básicas. Qual é a regra principal do golpe baixo? Não olhe para baixo. Você tem que estar olhando aqui, ó, nos olhos do adversário. Porque se você ficar olhando aqui para baixo, seja para machucar, para derrubar ou para fraturar, eu vou acertar o joelho dele. Vou acertar, o que vai acontecer? Bum! Eu tomo no nariz, ok? Então, você já vê que é uma técnica complicada, porque você não vai poder estar olhando para onde você vai bater. Você pode até dar aquela olhadinha assim de relance, mas é um segundo só. Você não pode tirar os olhos do seu adversário. E essa técnica não pode ser uma técnica isolada. Ou seja, eu não posso acertar por acertar. Ela tem que sempre vir com uma combinação. Ou eu acerto para fraturar e continuo golpeando, ou eu acerto para machucar e continuo com uma sequência, ou como eu mostrei anteriormente, eu derrubo a pessoa e já venho com tudo. E como eu falei anteriormente nessas três instâncias, o seu golpe tem que ter uma pontaria. Ele tem que ter um objetivo, ele tem que ter uma finalidade. Ou você vai derrubar, ou você vai machucar, ou você vai fraturar. Então, quando você estiver lá, ó, derruba a pessoa. Ou então, machuca a pessoa. Ou então, fratura a pessoa. Na minha opinião, o Chris Weidman fez um erro que eu tô cansado de ver em academia de Muay Thai. Guerreiros, o que eu vejo de praticantes, de atletas fazendo aquele tiro de meta nos sacos de pancada, sem uma pontaria precisa, sem uma direção, sem uma finalidade, sem um objetivo e principalmente sem o professor corrigir, às vezes só para aparecer, para fazer aquele barulhão, para deixar as menininhas impressionadas ou para querer mostrar uma força ali, né? Que eles estão lá no saco de pancada assim, ó, pau, pau, você vê aquele barulhão assim na academia, né? Pau, assim, ó. E foi isso que o Chris fez, né? Ele deu aquele chute muitas vezes assim pra intimidar, né? Coisa de brigão assim, ó. Pau, aquele chute assim, né? Pra deixar o cara mais intimidado. Ele foi com tudo, sem olhar pra onde estava chutando, chutando de qualquer jeito, jogando a perna em qualquer direção. E aí o que que acontece? Você é um cara grandão, você é um cara pesado, você é um cara forte, beleza. Mas se você não é, você vai ter que ter muito jogo de quadril para você conseguir derrubar uma pessoa. Qual que é a ideia? Se ela tá aqui, né? Se ela tiver numa base bem firme, bem plantada no chão, ó, com o joelho aqui para frente, que é o famoso Zenkutsu Dashi do Karatê, eu não vou conseguir derrubar. Então o que que eu vou fazer? Eu vou chamar ela aqui, ó, ela vai fechar a guarda, ó, eu vou chamar, vou distrair tanto, agora eu derrubo. Ok? A mesma coisa aqui com os golpes que machucam, né? Eu tô aqui, ó, puxando, ó, bom, agora eu venho machucando. Os golpes que fraturam, tudo bem, eu posso até fazer de uma forma isolada aqui, ó, porque eu tô chamando e golpeando. Essas técnicas, guerreiros, se elas forem muito bem aplicadas, você pode até não derrubar, até não machucar e até não fraturar, mas você vai no mínimo desestabilizar o adversário. Você pode usar isso aqui, ó, para fazer a atenção dele se voltar para baixo. Você dá uma desestabilizada para continuar batendo. Mas mesmo assim ela tem que ser bem aplicada, ela tem que ter um objetivo. Não é muitas vezes que alguns lutadores fazem que é pau, bater ali só para dar uma intimidada, para continuar brigando, porque aí você não machucou, você não derrubou e você não fraturou. E o pior ainda, né? Você pá, bateu ali, mas você não deu continuidade. Então você desperdiçou força, desperdiçou energia
e desperdiçou até uma possível sequência que poderia te dar a vitória. Bem, então é isso, guerreiros. Um pouco sobre o conceito de golpes baixos. Eu trouxe esse assunto à tona porque, se vocês repararem bem, é uma coisa interessante. Nós não vemos esse tipo de acidente na capoeira, nós não vemos esse acidente no karatê, nós não vemos no kung fu, nós não vemos no savate, nós não vemos no kickboxing. Nós vemos algumas vezes no muay thai, mas são raras exceções. Mas nós vemos com uma frequência assustadora no MMA. Eu acredito que não é o caso do Chris Weidman, porque ele já tem uma longa carreira no UFC. Mas o que mais tem nesses campeonatos de MMA são lutadores pato. O que é o lutador pato? O pato era para ser uma ave completa, porque o pato corre, o pato nada, o pato voa. Só que ele não faz nenhuma dessas três coisas direito. Antigamente você via que nesses campeonatos de MMA sempre ia um cara que era especialista em uma determinada arte marcial. Era um faixa preta de um determinado estilo. Ou ele era um perito no boxe, um perito no muay thai, um perito no jiu-jitsu e que aprendia uma outra arte marcial para poder complementar o seu repertório. Só que agora tem ido muitos lutadores lá que não são formados em coisa alguma. Às vezes é apenas um casca grossa que sabe bater muito bem e que vive de golpes de sorte. Aí o cara não se destaca por nenhuma especialidade específica e treina todas as técnicas que tem nas artes marciais, mas de uma forma muito superficial. E aí vocês têm esse exemplo de como uma técnica mal executada causa um resultado desastroso, irreversível, para toda a sua carreira de lutador. Claro, o Chris lá vai fazer uma cirurgia de ponta, vai colocar lá sua barra de titânio na perna, igual o Anderson Silva fez. Mas e você, que é um lutador que não tem lá uma bolsa tão alta? Um lutador que está começando agora, no início de carreira, e vai ter que se aposentar tão cedo. Portanto, cuidado, guerreiros. Golpes baixos são extremamente eficazes, mas eles precisam ter um propósito definido, tem que ter uma técnica bem apurada e tem que treinar muito para ser uma coisa eficaz. Ah, Marcão, mas tudo que você falou é muita coisa para processar. Ninguém vai ter tempo para processar tudo isso, é muito difícil. Guerreiros, se virar um lutador de arte marcial de ponta e um mestre de alta qualidade fosse fácil, todo mundo estaria fazendo. Portanto, treinem, se dediquem e tenham cuidado nas lutas. Ok? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, bons treinos.